A partir de agora, a segunda parte do episódio 54 do podcast Papo no Auge, que traz o ativista da causa LGBTQIA+, e servidor na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Caê, que fala sobre os princípios de Yogyakarta e os direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+. Fique com a gente e escute a segunda parte do nosso episódio 54. Uma fala robusta, cheia de detalhes, Daniel, que você traz aí, né? Além dos dados e do contexto ainda de violência contra a comunidade LGBTQIA+. E aí, continuando a nossa conversa, né? No dia 14 de junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou a Resolução 17/19, denominada de Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Essa resolução tem como escopo a preocupação com a violência e a discriminação contra indivíduos baseadas em sua orientação sexual e identidade de gênero. Curiosamente, o cerne desse debate foi apresentado pelo Brasil e pela África do Sul. À época, em votação, a resolução foi aprovada por 23 votos a favor, 19 votos contra e 3 abstenções de Estados-membros. No entanto, amigo, pelo 12º ano consecutivo, o Brasil é considerado o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo, segundo o levantamento feito pelo Trans Murder Monitoring, né, o Observatório de Assassinatos Trans. Diante dessas estatísticas, Daniel, o que leva a tantas mortes, a tanta transgressão de direitos humanos no Brasil? Existe essa realidade brasileira, né, de extrema desigualdade, extrema uma cultura que é bastante discriminatória, bastante não inclusiva. Mesmo que a gente tenha essa ideia desse mito brasileiro cordial, é uma sociedade extremamente forjada a partir da escravidão, da escravização de pessoas africanas e extermínio das comunidades indígenas e da repressão a mulheres, a LGBTs, a todos que fugissem, né, de um padrão centrado no homem branco, senhor de terras, né, senhor do dinheiro. Eu sou um homem cis, né, cisgênero, branco, que me afirmo viado, e nesse aspecto eu, né, caio nessa grande categoria do homem branco que tem acesso, todos os acessos. Mas ainda estou num espaço de privilégio e de poder, de acessos, muito mais do que outras pessoas que vão ter outras questões raciais, ou pessoas trans, ou pessoas ou mulheres, que vão ter em si direcionados muito mais discriminações, ódios, né, e preconceitos. Essa é uma realidade muito difícil, assim, de como criar mecanismos para mudar essa realidade brasileira, né? E essas estatísticas, estamos em 2021, em plena pandemia de Covid, com grandes dificuldades socioeconômicas, a fome voltou, as pessoas têm poucos acessos e além disso, existe toda essa questão da violência contra a nossa população. Então, esse mês, a gente tem violência na TV, tem assassinatos em série de pessoas homossexuais, assassinatos brutais de pessoas trans, né, de mulheres transexuais. A gente tem isso... Se a gente acompanha as publicações da Articulação Nacional de pessoas trans, a ANTRA, transexuais e travestis, a Rede Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, Rede Trans, o Fórum Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, Negros e Negras, FONATRANS, vai se encontrar, sim, muitos relatos. O Estado não faz essa
quantificação também, vai ter estudos do Grupo Gay da Bahia, que vai coletar em jornais, no que sai na mídia, vão ter estudos, principalmente o estudo desenvolvido pela Bruna Benevides e a professora Sayonara pela ANTRA, mas vão ter estudos também, coletas pela Rede Trans, por várias ONGs, projetos, universidades, tentam coletar esses dados para mensurar essa situação, porque não há essa produção de conhecimento, né? Houve as deliberações, houve um movimento no Brasil em 2008, 2011, 12, 2011 e depois 2016 de conferências nacionais, né, de direitos humanos e políticas públicas para LGBT. Eu pude participar da primeira conferência municipal em 2008 aqui em Porto Alegre como observador, eu ainda não era engajado e incluído no movimento social. Fui ali para, nesse primeiro momento que eu iria pesquisar sobre os princípios de Yogyakarta, na iniciação científica, e pude participar do ciclo de conferências, tanto da Conferência Nacional Municipal e Estadual de Direitos Humanos, em 2015 e 2016, e da Conferência Municipal, Estadual e Nacional de LGBT, em 2016. E ali houveram proposições, N proposições, incluindo essa questão de se gerar dados, se ter políticas públicas específicas. Houveram políticas públicas específicas criadas a partir desse movimento das conferências, como a Política Nacional de Saúde para a População LGBT, que é de 2012, se não me engano, e que foi descontinuada, né, no atual governo, como diversas políticas específicas, né, voltadas para a nossa população foram descontinuadas. Então existe um apagão dessas políticas públicas a partir de 2016. Houve ali, no caso, no final do governo Dilma, ainda esse ciclo de conferências. Um próximo ciclo de conferências já deveria ter começado em vários aspectos, já deveria ter ocorrido uma nova conferência LGBT, acho que, se não me engano, a partir de 2019, existia previsão nesse sentido e não ocorreu, e sabe-se lá quando poderá ocorrer. E tem-se essa realidade de assassinatos, e que não são coisas simples, assim. As pessoas não morrem com um tiro, as pessoas morrem com 30 tiros, 30 balas, 50 facadas. As coisas são muito fortes e brutais, no sentido, principalmente contra... isso é muito presente contra homens homossexuais que fogem de um padrão mais normativo, né? Contra o homem, entre aspas, que vai representar algo, entre aspas, afeminado, ou principalmente muito forte contra mulheres transexuais, mulheres travestis, então aquilo que foge desse padrão do masculino, mas óbvio que existe fortes violências, abusos sexuais, estupros e N violências e violações contra mulheres lésbicas, contra homens trans. Há uma listagem muito forte, assim, muito grande de crimes que pouco se consegue avançar, de se ter uma... Eu mesmo estava acompanhando, por exemplo, nesse ciclo de conferências, havia um representante de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que ia ser, acho que, se eu não me engano, uma das poucas pessoas com deficiência que iria representar aqui o nosso estado na Conferência Nacional LGBT em 2016, e entre a Conferência Estadual e a Nacional, que tinha uma diferença de um mês entre uma e a outra, ele foi assassinado na sua casa.
houve uma mobilização forte, o causador desse assassinato foi a júri popular, houve julgamento, houve penalização nesse sentido, mas muitos casos ficam totalmente sem essa reparação e principalmente não existe políticas de efetiva proteção em relação a isso. Isso passa por uma mudança de cultura, passa pela educação, um campo no qual se quer proibir se falar sobre questões de gênero e sexualidade, dentro desse estereótipo, dessa fumaça, dessa cortina de fumaça que se cria da ideia de, entre aspas, ideologia de gênero, mas se a ideologia de gênero, né, se falar sobre algum comportamento de identidade sexual, de orientação sexual ou identidade de gênero, necessariamente influenciaria nossas crianças, nossos adolescentes, ninguém seria homossexual, bissexual, transexual, transgênero, travesti, queer, não binário, porque a maioria da população, a priori, é a população heterossexual cisgênero. Então não haveria a criação da diferença. Eu não tinha exemplos, eu não tinha referências do que era ser uma pessoa, ser um homem gay na minha cidade, no interior. Assim, eu tinha alguma referência extremamente vista como negativa naquele ambiente social, não tinha nenhuma referência na minha família, tinha algumas referências extremamente caricaturais, assim, em programas de humor, na TV, ou pessoas que se era falado mal. Então, como falar sobre isso iria ser algo que influenciaria, né? Isso é um discurso bastante falacioso, né? Extremamente falacioso, né? Numa ideia de trazer uma polêmica, um tabu e fixar sobre essa discussão para que não haja essa discussão, para que não se polemize, para que não se problematize e não se discuta as possibilidades de vivências das pessoas, para se reforçar preconceitos, para se reforçar um status de poder em relação a quem tem essa posição de privilégio, né? E de e não querer aceitar e entender que a sociedade é muito mais plural do que a nossa realidade. Em paralelo a isso, a questão do estigma em relação a pessoas estrangeiras, a uma visão colonial, ocidental, frente a outras culturas, uma visão machista frente às mulheres, misógina, LGBTfóbica frente à nossa comunidade LGBTQIA+. E, bem, é necessário achar esses caminhos de inclusão para a mudança de cultura. Isso passa, então, como eu afirmei, essencialmente pela educação, pelo caminho de acesso a direitos, acesso à informação de que se tem direitos a ter direitos sobre tais coisas, se tem direito a ser chamado pelo nome social, pelo nome que a pessoa se identifica, independentemente da documentação que existe, e isso que vale a autodeclaração daquela pessoa, aquela vivência, né, valorizar a vivência das pessoas. É um quadro difícil e passa por enfrentamento essencial, né? A LGBTfobia é fruto essencial do machismo, né? A homofobia é uma vertente desse machismo, né? Desse controle sobre os corpos, né? E que reflete contra os próprios homens, né? Que tem que se controlar, e mesmo homens heterossexuais, porque a homofobia, né, tem um caso clássico no Brasil que ficou muito famoso, que era um pai e um filho andando abraçados, se não me engano, em Barretos, em São Paulo, e que foram agredidos, espancados, porque não basta ser heterossexual, tem que se parecer heterossexual, não pode haver
a possibilidade de uma manifestação de afeto, de carinho, entre duas pessoas lidas como homens, que isso é tido como uma autorização para que alguém, especialmente outros homens, vão lá e agridam a pessoa. Essa é uma situação realmente triste e uma realidade que a gente, como sociedade brasileira, tem que enfrentar para criar novos caminhos, novas realidades. Para uma sociedade efetivamente inclusiva, que agregue, porque o tamanho dessa violência é praticamente imensurável, porque não se tem quantitativo real disso. Esses números que as ONGs trazem, que alguns movimentos, que algumas universidades conseguem levantar, são uma ponta de iceberg. Existe obrigatoriedade de inclusão, de relatos de violência, por exemplo, nas unidades de saúde, mas daí as pessoas não são treinadas para fazer isso, as pessoas não fazem, as pessoas não preenchem. Nos boletins policiais deveria, né, ser sinalizado, mas daí não é preenchido errado. No meu próprio órgão, a Defensoria Pública, tem um campo, nome social, que as pessoas deveriam preencher para pessoas transexuais travestis que não fizeram ainda alteração da sua documentação civil. Mas muitas vezes não é preenchido, é preenchido alguma outra informação que não tem a ver com isso, ou se coloca um apelido, algum lembrete, ou não é preenchido. Não se consegue tirar uma estatística disso. Né? E estatística é importante para se reverberar números para se levar a política pública para essa população. E por falar em políticas públicas, meu amigo, como anda a relação entre o Brasil de hoje e suas políticas públicas com a comunidade LGBTQIA+, né? Quando a gente sabe que o atual governo não é favorável a instituir políticas que beneficiem explicitamente essa comunidade. Continuaremos a ter mais mortes, mais infrações de direitos, direito à vida por ser quem é? Em relação ao que existe, né, hoje, né, de política pública para a nossa comunidade LGBTQIA+, e especialmente no âmbito do governo federal, mas isso também acontece nos âmbitos estaduais e municipais, e isso já não é de hoje. Existe, infelizmente, a evolução das garantias de direitos e políticas públicas para a população LGBTQIA+, no Brasil, foi muito sendo dada pelo Executivo Federal, nos governos Lula e Dilma, e governos estaduais e municipais, mas progressistas também foram trazendo construção de conselhos, construção de normativas. Por exemplo, existe Porto Alegre, existe uma normativa na Lei Orgânica de Porto Alegre, se não me engano é de 2000 e pouco, sobre multas a estabelecimentos que discriminem, né, com base na orientação sexual. Desconheço qualquer caso de aplicação disso, né, na prática. Existem, às vezes, criação de políticas, mas que não são colocadas em prática. E isso é um grande problema não só de hoje. Mesmo às vezes, em momentos mais favoráveis, essa colocação em prática não era tão simples. Né? Houve uma construção, então, de setores, de conselhos estaduais. Existe, por exemplo, um conselho estadual LGBT aqui no estado, diversos estados têm, municípios têm conselhos municipais, mas a viabilidade
de ter orçamento, de ter equipe, de ter equipes que trabalhem com isso nos órgãos, nas 3 esferas, seja municipal, estadual, federal, é cada vez mais agravada. No âmbito federal tem estudos sobre ter tido uma previsão orçamentária para ano passado, 2000, e que, segundo consta, R$0 foi aplicado, R$0 do valor que estava lá reservado para uso para a pauta LGBTQIA+, dentro do governo federal, R$0 foi aplicado. Então, não basta existir formalmente, né, uma previsão, isso existe aqui, mas não é utilizado. Ou existe uma coordenadoria, existe uma seção, uma comissão, um órgão aqui específico, que daí tem uma pessoa lá, e aquela pessoa que lute, que se vire, que faça alguma coisa sozinha, porque não tem equipe, porque não tem orçamento, porque não tem... os outros setores não dão bola para aquilo. Então, é um momento extremamente difícil. E que, como muitas coisas foram construídas, então, dentro do âmbito do Poder Executivo, por exemplo, política nacional de prevenção de HIV/AIDS para homens homossexuais, travestis e homens que fazem sexo com homens, que era no âmbito de prevenção do HIV. Era uma política. A priori está descontinuada, não está sendo aplicada, continuada. A política nacional de proteção à saúde para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. A priori está descontinuada. Não se tem novos investimentos nessa temática. Existe o que existe, existem órgãos, e daí, nos seus âmbitos, vão, com as suas independências, mantendo políticas. Uma das políticas é essa, por exemplo, essa questão que eu citei, de ter política de nome social na Defensoria Pública. Aqui eu sei do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Alguns outros órgãos vão tendo esse tipo de política para inclusão, para acessibilidade, acesso das pessoas, por exemplo, transexuais, travestis, terem acesso respeitado o nome social. Né? Outros órgãos não têm, talvez nunca terão, ou por que não tem, por que também não criam. Existe normatização disso no governo federal, se não me engano, um dos últimos decretos assinados pela ex-presidente Dilma é exatamente sobre isso. Ela, ao final da Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2016, que era dentro dessa lógica de conferências conjuntas com a Conferência Nacional LGBT, de pessoas com deficiência, de pessoa idosa e de criança e adolescente, foram agrupadas já numa lógica de encurtamento de orçamento, mas ocorreu a conferência, ocorreu a produção de textos e de diretrizes para novas políticas públicas. Houve a assinatura dela de um decreto sobre a utilização do nome social no âmbito do Executivo Federal. Deveria levar um efeito cascata de outros órgãos. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, já existia essa normatização desde 2012, né? De existir um documento de nome social. Claro que agora, com a regulamentação do próprio Supremo Tribunal Federal, em 2018, da possibilidade de retificação de registro sem precisar de passar por processo judicial, sem precisar de documentos médicos, já todo nessa lógica de não patologização das identidades transexuais travestis, há um avanço que as pessoas podem, né, buscar diretamente esses direitos sem precisar da questão do nome social, mas ele pode ser útil ainda para pessoas que estão
na fase da busca desses direitos, que é um instrumento. Ele era um instrumento, de certa forma, de uma cidadania precária, né? Pensar um pouco umas ideias que a Berenice Bento, uma antropóloga, socióloga da Federal do Rio Grande do Norte, vai trazer sobre isso, sobre a questão do nome social, que ele não contemplava, ele não equivalia, né, a um documento, a alteração de registro, que é o que se garantiu agora, né, e existe essa garantia a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode ser útil ainda para pessoas, né, que estão nessa busca de uma afirmação da sua identidade. Então, é uma situação assim de total desafio. Existe essa ofensiva antigênero alargada, né, no Brasil. Ela é muito forte e presente na América Latina, mas também em outros locais. Recentemente, a Hungria aprovou uma legislação proibindo, entre aspas, propaganda, né, sobre questões LGBT no seu país. Aqui houve um debate em São Paulo, na Assembleia Legislativa, para se proibir, entre aspas, propaganda LGBT, né, para não se discutir, não se falar sobre questões sobre sexualidade e gênero com público não adulto. A gente tem uma realidade, por exemplo, na Rússia, que é proibida a ideia de propaganda LGBT. É proibido, se não me engano, até 2100, por um decreto do presidente Putin, a realização de paradas LGBT em Moscou. As pessoas são presas, não existe lá, né? Não existe dados exatos, porque não existe transparência quanto a isso, assim como não há transparência em relação a diversos países, né? Tem vários lugares que tem esse número, esse dado, de que cerca de 7 países têm pena de morte para LGBT, mas outros países também existem questões assim e restrições de direitos. Não avançou, houve esse projeto em São Paulo, mas o mesmo argumento está sendo utilizado para diversos outros projetos em outras assembleias legislativas, em câmaras municipais. Essa pauta não tem avançado, muito dificilmente se avança nessa pauta, se agregar políticas públicas para essa população. Enquanto isso, ao nosso lado, hoje, saiu informação, hoje, 26 de junho, aprovação pelo Senado da Argentina, aqui ao lado, de cotas para a população transexual para concursos públicos. Se não me engano, de 1%. Existe algum avanço nesse sentido no Brasil, em programas de pós-graduação, em alguns concursos, mas o acesso dessas pessoas a esses espaços ainda é muito pequena. As pessoas têm estado, né? Eu comentei quando entrei na faculdade de Direito, em 2003. Eu fui saber de ter um homem trans, aluno da faculdade de Direito, acho que em 2013 e 2014. Né? Foi entrar já uma mulher travesti na faculdade, eu acho que no início de 2014, se eu não me engano. Então, é um caminhar, é um fluxo e contrafluxo, assim, vejo muito isso, assim, existe esse caminhar, essa luta por direitos, mas existe uma contramaré que vem tentando impedir essa evolução dos direitos, das políticas públicas e dessas garantias. É meio que um desafio da nossa geração, do nosso tempo. E a pandemia, sem dúvida, assevera essa situação. Assim, o que a gente vê não havendo política pública
por exemplo, para a distribuição de garantia de renda, para as pessoas se manterem protegidas frente à pandemia, tanto o movimento negro, N movimentos, e o movimento principalmente liderado pelas mulheres transexuais travestis, em todos os estados, assim, se vê o movimento se mobilizando para arrecadação de alimentos, roupas, doações, para conseguir se fazer a distribuição de alimentos para as pessoas se manterem vivas durante a pandemia, por não haver uma continuidade, né, ou uma grande dificuldade de acesso a políticas de renda, como o auxílio emergencial, Bolsa Família e outras políticas públicas que também, mesmo existindo, são limitadas e são dificultadas no seu acesso. Então, não sei se consigo dimensionar o que há, né, dessa realidade, porque também há muita coisa que é invisibilizada, né, na nossa população, mas é extremamente desafiador estar vivendo esse momento e tentar garantir minimamente políticas públicas. E as pessoas, né, que nos ouvirem e que, sem dúvida, contem com o que existe de aparato assim, ainda estatal operante nessa defesa dos direitos humanos. Muito as defensorias públicas, os ministérios públicos, as universidades, né, as ONGs locais, para se assessorar, para ter orientação sobre políticas públicas que estejam sendo implementadas, como acessar direitos, como reivindicar aquilo que não está sendo implementado por via judicial, por via de atuação desses órgãos públicos, porque isso é muito importante. Conseguir exigir que aquilo que existe já de direitos garantidos seja aplicado, seja garantido, seja acessível para a nossa população. Bacana, Daniel. E sendo você um profissional do direito, um militante dos direitos humanos e da causa LGBTQIA+, você é um otimista quanto à mudança de paradigma, Daniel? A geração dos meus filhos, que tem entre 12 e 5 anos, verá um Brasil mais humano? Sobre essa questão, né, o que pensar para o futuro, né? E para essa geração que vai ser que é o futuro que está sendo construído. Eu acho que, como militante, assim, como alguém que é operador do direito, que pense, assim, existe essa evolução, existe essa marcha, de tempos em tempos a gente tem conseguido novos direitos, a duras custas, com muita luta, com muita atuação da militância, com muita atuação dos órgãos de defesa dos direitos humanos, da articulação das ONGs, né, de todo o Brasil, mas é um quadro muito complexo, não é uma mera busca desses grupos, né, por direitos frente a um quadro de, entre aspas, neutralidade, que nem existiria, mas não é simplesmente estamos pleiteando direitos para termos direitos como pessoas cisgênero e pessoas heterossexuais, também tem, como há um fluxo contrário, né, de se retirar direitos que já conquistamos, né, se tentar vetar que se use nome social por pessoas transexuais e travestis, se vetar que pessoas homossexuais têm união civil. Tem diversos projetos de lei no Congresso Nacional que são contrários, tentando via legislativo, que
que não aprova coisas favoráveis à nossa população, votar coisas contra a nossa população, né? Então, ao mesmo tempo, vejo que existe uma geração mais jovem, né, dos seus 20 e poucos, e mesmo adolescentes, que vivem uma aceitação muito maior, uma inclusão maior em seus grupos, suas famílias, por serem pessoas LGBTQIA+, e principalmente essas últimas letrinhas, as pessoas que vão se identificar como queer, como não binárias, como transexuais, como assexuais, como agênero, como pansexuais e outras identidades que vão surgindo e que vão se afirmando, existe essa pluralidade, mas ao mesmo tempo existe esse contrafluxo de ódio, de intolerância. Então, essa mesma geração que traz uma ideia de mais inclusão, diversidade e pluralidade do que a minha geração, que fui só poder, entre aspas, sair do armário já depois dos 18, para família, depois para alguns amigos na faculdade, e aos poucos me afirmar. E só fui me afirmar mais mesmo, acho que a partir dos 30, próximo disso, de uma forma mais livre, não há essa diferença, mas existe esse fluxo contrário que também está nessa geração jovem, de ódio, de intolerância, de estigmatização. Então, assim, eu acho que ainda há uma disputa que ainda vai um tempo, mas eu tento ser esperançoso, assim, de que com esses jovens, adolescentes que têm essa abertura já mais cedo, né, com famílias mais inclusivas, com apoio em diversos espaços, também se consiga mudar conceitos, né? Eu vim de uma realidade de uma família do interior, não tinha então referências de outras pessoas LGBT. Depois fui, alguns anos depois, encontrar uma filha de uma prima da minha mãe, uma mulher lésbica que já era incluída nesse braço da família dela, muito por uma tia-avó minha, meu tio-avô, assim, e muito queridos, e que depois me acolheram bastante. Então, ter essa lógica de acolhimento, de abertura intergeracional também, porque também é um desafio de gerações mais velhas entenderem questões que eles não foram criados para entender. Isso eu vivenciei muito com os meus pais, e acho que vejo na galera mais jovem, nos estagiárias que eu já tive, colegas mais jovens, militantes mais jovens, de ter. Existe uma transformação, mas para todo fluxo tem uma resistência, um fluxo contrário. Como que força que vai, para que lado isso vai pender mais, é muito difícil, assim. Eu espero muito que esse contrafluxo, que essa ofensiva antigênero não dure, e que se consiga avançar na garantia de direitos humanos para todo mundo. Mas é algo, assim, que a gente vai construindo. Acho que existe micro espaços para a gente fazer essas diferenças, né? Fazer esse micro espaço. Acho que talvez essa semana eu tive uma notícia muito linda, muito maravilhosa, que eu vou compartilhar, que foi um ex-estagiário meu, que é uma pessoa pansexual, e que me contou assim que por não encontrar esse diálogo em outros espaços, ele dialogou com algumas pessoas e criou um grupo, meio que um grupo de conversa, de apoio, de diálogo na internet, com pessoas aqui nessa região, aqui em Porto Alegre, região metropolitana.
E agregou várias pessoas, assim, nesse período de pandemia para diálogo, para desabafo, para criar amizades, e que incrível, assim, e de como talvez esse diálogo que a gente está tendo aqui no Papo no Auge reverbere em alguém que vá se sentir mais acolhido e que vá se sentir mais tranquilo e que seja alguém mais jovem e que esteja passando num espaço que não necessariamente é acolhedor. Essa micropolítica do acolhimento e que às vezes que a gente nem percebe que talvez esteja fazendo, mas eu via isso muito reverberar numa tranquilidade maior de pessoas mais jovens que eu, principalmente lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, mas também pessoas trans que estiveram em espaços comigo, que outras pessoas da militância, seja na defensoria, seja em outros espaços, ter essa coisa de se passar uma ideia de que é possível. Né? É algo que eu demorei a ter esse tipo de referências. É possível ser alguém LGBT em tal espaço. Eu demorei, assim, muitos anos para descobrir que um juiz que era gay disse, olha, é possível que seja eu no futuro. Né? Ou que um professor universitário era homossexual, ou que tem uma professora travesti em tal lugar, que tem uma advogada lésbica em tal outro lugar. Ter essas referências, isso é muito importante. E isso tem se agregado. Pessoas têm atingido espaços de poder, mesmo que devagar, e isso traz uma transformação. Traz uma rejeição de quem ocupava majoritariamente esse espaço para querer excluir mulheres, querer excluir LGBT, querer excluir pessoas negras, pessoas indígenas, mas existe essa ocupação desses espaços. Né? Então, estamos aí e vamos construindo. Né? E que venham essa galera mais jovem, né? da geração dos seus filhos, e os que vierem mais adiante, e os que já estão aí nos 20 e poucos, construindo junto alguma coisa. Né? Novas perspectivas. Isso é uma esperança que eu tenho. Assim, se vê um Brasil mais humano, se vê um país mais humanizado, de escuta, de acolhimento, de apoio. E seguimos nessa esperança. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Conosco o servidor público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ativista dos direitos LGBTQIA+, Daniel Caillé, abordando uma temática urgente. Daniel, eu quero muito te agradecer, né, pela presença aqui neste nosso espaço. A tua voz é muito poderosa, ela é essencial para estes tempos tão violentos. Obrigado de verdade. E como indicação de leitura, filme ou série, né, o que é que você sugere pra gente, para que a gente possa ampliar o debate e gerar maior consciência entre as pessoas? E mais uma vez, meu amigo, gratidão. Meu querido professor Saulo Novaes, muito obrigado pelo convite, né, de participar nesse Papo no Auge. Né, já estava acompanhando alguns episódios e debates, e é muito importante esse espaço de diálogo. Né? Acho que isso é o que a gente precisa, diálogo, abertura para tocar essas temáticas, pensar junto sobre esses temas. Isso é muito importante, me deixa muito feliz poder ser ouvido, né, sobre isso e ver reverberar, né, esse projeto muito bonito que tu toca aí, e parabenizar por esse espaço, né, que é bastante democrático, de curiosidade, de abertura, né, e instigar, né, nós a pensarmos mais, né, pensar fora da caixa, pensar de uma forma diversa. Então, muito obrigado por esse espaço e comentasse de algumas indicações.
tem um documentário chamado Parágrafo, PH, no final, 175, referente ao parágrafo 175 do Código Penal Alemão de 1870, do Império Alemão, que seguiu vigindo e os nazistas utilizaram esse parágrafo que condenava a sodomia, né, a homossexualidade, para perseguir durante o Holocausto, prender pessoas homossexuais, homens homossexuais principalmente, mas também mulheres lésbicas, e existem entrevistas com sobreviventes desse episódio para se lembrar, né, de que também a nossa população já passou por essa experiência de estado totalitário, de perseguição, assim como passa em outros aspectos, hoje em dia em vários locais. Acho outro documentário que eu acho muito importante, que eu sempre fazia uma certa analogia de um para o outro, que é o A Jihad for Love. Jihad no sentido de a luta islâmica, a luta religiosa islâmica, pelo amor, que narra uma rota de fuga criada por uma ONG que hoje em dia lotada no Canadá, de iranianos, principalmente homossexuais, que fogem do regime iraniano, que tem pena de morte para pessoas homossexuais, né? Curiosamente, um dos primeiros países a fazer cirurgias de redesignação sexual para mulheres transexuais é o Irã, por uma interpretação que se fez, se não me engano, pelo ministro da Saúde, dos textos religiosos, de que o pecado era ser homossexual, mas se existia uma questão, né, de saúde da pessoa trans, se fazia a cirurgia e a pessoa, ok, né, era aceita. Há todo um tensionamento e umas questões sobre pessoas gays passarem por cirurgias para redesignação sexual de forma forçada, para não serem levadas à forca, né? Existe eventualmente casos que se coloca, né, enforcamentos de homens, principalmente homens homossexuais, né? Esse documentário me marca muito porque a partir dele, dessa trajetória de fuga de homens gays iranianos para a Turquia, para depois irem para o Canadá, como uma rota de fuga, foi possível pensar e de alguma forma ajudar um amigo, hoje um grande amigo, um bom amigo meu, que é um menino iraquiano, que quando começou a surgir o Estado Islâmico no Iraque, procurou a embaixada brasileira, teve um contato com um diplomata brasileiro que precisava de apoio, assim, por uma rede de contatos, por ter atuado nesse grupo que atua com refugiados aqui na URGS. Fui contatado com um ex-colega que trabalhava à época na embaixada brasileira em Bagdá. Pude ter um diálogo com esse menino, que referia ter um início de perseguição ali de algum grupo, alguma coisa, ele precisar fugir, né? E a partir desse documentário foram surgindo a ideia de ele escapar via também Turquia, que foi o que aconteceu, e hoje em dia ele está vivo, está nos Estados Unidos, está bem. Um outro documentário, filme que é bastante relevante, se encontra no YouTube, da Rita Moreira, que se chama Temporada de Caça, sobre a perseguição de LGBT, né, principalmente a Operação Tarântula em São Paulo, que era de perseguição e limpeza, né, de espaços do centro da cidade, das pessoas LGBT, principalmente homens homossexuais, mulheres transexuais, travestis, por parte da polícia, né, brasileira. Ele traz assim algo que dialoga, acho que bastante com o que a gente vive de momento de ódio e de intolerância no momento atual, né? Ele está disponível no YouTube, procurando Temporada de Caça,
Rita Moreira, se acha facilmente. Outro, acho que, assim, trouxe ali algumas leituras, né, que eu citei ao longo da fala, né, seja Lynn Hunt, seja o Habermas com Inclusão do Outro, a Lynn Hunt com a Invenção dos Direitos Humanos, a própria leitura dos princípios de Yogyakarta. Sobre os princípios, assim, existe textos muito importantes da Sônia Correia, né, no Brasil, do professor Roger Halpe Hills. Recentemente eu participei de uma live do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, ABE. Está disponível no YouTube também, que ocorreu agora em maio, organizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, liderado ali pela professora Bruna Irineu, e que pude falar eu, o Mauro Cabral, esse ativista argentino, e Sônia Correia, ativista brasileira, que participaram da elaboração dos princípios de Yogyakarta. Se traz um debate bastante interessante sobre eles, né, sobre a atualidade deles, a relevância deles. Eu acho que nesse sentido colabora, e que as pessoas possam ler e pesquisar leituras de pessoas, principalmente relatórios, esses relatórios da ANTRA, Articulação Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, documentos da Rede Trans sobre questões referentes, por exemplo, a transfeminismo e transfeminicídio, por parte da professora Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher trans, negra. Escreve um resgate muito importante sobre Chica Manicongo, primeira travesti brasileira, conforme documentado por documentação da Inquisição no século XVI. A própria professora Berenice Bento, a professora Regina Facchini. Tem muitos segmentos de estudos gays e lésbicos, estudos LGBT, sobre gênero e sexualidade, que abarcam essas questões em diversas áreas, né? Isso, sem dúvida, é muito relevante. E recomendaria, para também trazer esse resgate histórico e sobre essa, inclusive, o que eu comentei em relação a essa questão da participação, por exemplo, do movimento homossexual nas greves contra a ditadura no Brasil. Tem o professor Renan Quinalha e o professor James Green, se debruçam sobre isso, e existe diversas divulgações, eventos disponíveis no YouTube de um grupo chamado Historiadores LGBT, de haver esse resgate da nossa história, esse resgate por estudos referentes à história do movimento, à história das nossas lutas, nossas pautas. Isso tem sido uma fonte bastante rica de aprendizado, e que também está disponível no YouTube, disponível a livre acesso, e esse sentido bastante importante. Diversas professoras e professores transexuais têm produzido sobre as suas identidades, suas vivências, ver o que tem sido produzido sobre esses grupos específicos a partir da nossa ótica, não só aquilo que se estuda, né? Pessoas cisgêneros estão estudando sobre pessoas trans, mas ter essa lógica de estudos produzidos por próprias pessoas transexuais, travestis, grupos que têm buscado, né, a reivindicação de seus direitos. Seria um pouco isso, e agradecer novamente o espaço. Muito obrigado, Saulo, e sigo à disposição aí sempre para essas parcerias e diálogos. Tá? Um forte abraço, obrigado a todo mundo que nos ouviu,
e seguimos em frente aí com alguma esperança, mas sabendo que há muita luta pela frente, né? Seguindo a luta daquelas que nos antecederam, vamos seguindo na luta pelos nossos direitos, né? A afirmação dos nossos direitos humanos para todos, todas e todos LGBTQIA+, neste nosso Brasil. Tá? Um forte abraço. Bacana esse episódio, né? Denso, esclarecedor e muito necessário. E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todos, todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!